E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar! E hoje vamos falar sobre um dos mais polêmicos Pokémon de todos os tempos, o Charizard. E calma, você que é hater do Charizard por conta de toda a sua popularidade, o tema do vídeo de hoje não é exclusivamente ele, mas sim o Charizard do Ash. Hoje vamos descobrir por que, afinal de contas, o Charizard desobedeceu o Ash. Então já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a bater a meta de 600 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Se puder ainda, me siga em todas as redes sociais. No mais é isso, não já vai deixando o seu dislike só porque o vídeo é sobre Charizard não, beleza? Assiste até o final porque eu tenho certeza que tá interessante e você vai curtir. Vamos começar então fazendo uma rápida recapitulação sobre a história do Charizard quando ele ainda era um pequenino Charmander. Todo mundo sabe que o Charmander do Ash foi resgatado, pois ele tinha sido abandonado pelo seu antigo treinador, o Damien. Ash, Brock e Misty encontraram esse Charmander em cima de uma pedra, esperando justamente pelo retorno do seu treinador, o que nunca ia acontecer. Eles até tentaram tirar o Charmander de lá, mas ele estava irredutível. Então eles foram para o centro Pokémon, só que no meio da noite começou a chover e por se tratar de um Pokémon de fogo, eles ficaram ainda mais preocupados e retornaram ao local para salvar o inicial. Vale dizer aqui que a ideia principalmente partiu do Brock, tanto que no final desse episódio, antes do Charmander se juntar à equipe do Ash, o próprio Ash achava que o Charmander deveria ser um Pokémon do Brock. Só que, como a gente sabe, acabou que o Charmander virou um monstrinho e um dos mais marcantes do nosso herói Ash Ketchum. Ok, eu acho que essa história todo mundo meio que já conhece, só que ela é muito importante pra gente entender o porquê do Ash não ter o respeito do Charizard. E na verdade tudo isso começa quando o Charmander evolui pro Charmeleon. Já no seu estágio do meio, o Pokémon passa a olhar o Ash de uma forma diferente. A evolução acontece no episódio de número 43, claro, se vocês levarem em consideração todos os episódios que foram banidos ou censurados aqui no ocidente. Esse é aquele episódio em que eles conhecem o mágico Melvin, que está tentando se especializar na hipnose. Nesse mesmo episódio existe um exército de executores que foram hipnotizados de uma maneira, eu acho que meio errada pelo Melvin. Esses executores estão meio que fora de controle, então destroem tudo que vem pela frente. E aí no clímax desse episódio, quando eles estão prestes a invadir a cidade, Melvin e o Charmander salvam o dia. O que eu tô querendo dizer é que o momento da evolução do Charmander para Charmeleon, o golpe decisivo que ele dispara não é mandado pelo Ash, e sim por um outro personagem, justamente o mágico Melvin. Tanto o mágico quanto o Charmander disparam um grande lança-chamas, o mágico pela sua varinha. E é nesse momento que o Charmander evolui para Charmeleon. Então o que temos até aqui é um Pokémon que originalmente não era do Ash e, em segundo lugar, um Pokémon que evolui através de uma ordem que também não é do Ash. It's evolving! E isso, claro, resulta na desobediência do Charmeleon, que começa a ser vista no episódio seguinte. Nesse episódio, o Ash tenta perder de propósito pro Paras da Cassandra. E aí ele tem a brilhante ideia de escolher o seu Charmeleon. Só que o Charmeleon já tá bem diferente, com uma personalidade muito agressiva, deixando inclusive a Misty bastante assustada. Daí é claro que o Charmeleon destrói o Paras, não respeita o Ash e só é contido por um choque do trovão do Pikachu, um dos seus aliados. E nesse mesmo episódio tem um diálogo bastante interessante sobre esse tema. A Lacey, que é a avó da Cassandra, fala pro Ash que Pokémon só respeitam treinadores que são poderosos e não os fracotes. Ela basicamente diz que o Charmeleon do Ash precisa de um treinador experiente e que ele, claramente, não é isso. O Ash inclusive fica bastante triste. Em um dos trechos, ele diz claramente que estava muito feliz e ansioso para a evolução do seu Charmander. Mas, agora, vendo o comportamento do Charmeleon, ele acha que talvez o Pokémon ainda não estivesse preparado para essa evolução. No final do episódio, o Ash fala que perder de propósito é uma das coisas mais difíceis que ele já fez. E, de novo, ele leva um sermão da Lacey. Ela diz que se ele não aprimorar as suas habilidades, o Ash vai continuar perdendo. E esse é um recado claro para a relação que o Ash tem conturbada com o seu Charmeleon. As coisas só pioram. No episódio 46, Charmeleon segue desobedecendo Ash,
só que é nesse episódio em que ele evolui para o Charizard. Antes disso, é curioso perceber que o Ash, quando tá fugindo dos Pokémon fósseis, ele deixa o Charmeleon sozinho, o que faz o Pokémon perder a batalha sem ter um treinador. No momento final desse capítulo, Charmeleon evolui para Charizard para enfrentar o Aerodactyl que sequestrou Ash, o que por um breve momento faz o nosso herói achar que o Charmeleon tinha evoluído para salvá-lo. Só que a gente sabe que não. E o próprio Ash também sabe que não, porque instantes depois ele acaba sendo queimado por um dos lança-chamas do agora Charizard. A partir disso, as coisas vão escalando e piorando, até que chega a Liga Pokémon e, como sabemos, no Planalto Índigo, o Ash é eliminado justamente porque o seu Charizard se recusa a batalhar contra o Rich. Mesmo com todos esses problemas, o Ash insiste e decide levar o seu Charizard para as Ilhas Laranja, e é aí que o relacionamento dos dois começa a melhorar um pouquinho. No episódio de número 105, o Charizard é congelado pelo Poliwrath do Ted, ou seja, mais de 60 episódios depois da sua primeira evolução de Charmander para Charmeleon. Nesse momento, com o seu Pokémon congelado, Ash faz o que todo treinador faria: ajuda a descongelar e a cuidar do seu Charizard doente. Quando o Charizard desperta, finalmente reconhece tudo que o Ash fez por ele, e aí começa a crescer um sentimento de respeito entre Pokémon e treinador. Charizard, you're the hottest and the coolest! A partir disso, algumas coisas boas acontecem. O Ash vence a Liga Laranja usando justamente o seu Charizard. Ao chegar em Johto, na sua primeira batalha de ginásio contra o Falkner e seu Pidgeot, ele usa o Charizard e novamente vence. Até que chega o grande episódio da despedida, do Vale Charicífico. Ash e Charizard percebem que o seu Pokémon poderia ser ainda mais forte. Ele é muito menor do que os outros Charizards que vivem nesse local. Eles então decidem se separar, justamente para o Charizard ficar mais poderoso. E isso acontece. Charizard retorna algumas vezes, como na Batalha da Fronteira e na temporada pela região de Nova, todas essas vezes respeitando bastante o Ash. Então, dito tudo isso, afinal, por que o Charizard não obedece o Ash? Bom, para mim fica bem claro que aqui é uma referência aos jogos originais da franquia Pokémon. Caso você não saiba, os jogos vieram sim antes do anime. E nos jogos desde a primeira geração, se você recebe um Pokémon que não é seu, a tendência dele te desobedecer é muito grande. E é exatamente isso que acontece com o Charizard. Quando ele era apenas um pequenino Charmander, mesmo não tendo sido do Ash, ele não desobedecia o Ash porque ele ainda estava num level muito baixo. Só que conforme ele vai evoluindo e subindo de level, assim como acontece nos jogos, um Pokémon para de desobedecer o treinador que não é o seu original. Nos jogos, para você recuperar a obediência de um Pokémon, é preciso ir ganhando insígnias e avançando no jogo. Quanto mais forte você e o seu monstrinho ficam, mais as chances dele te obedecer. E é exatamente isso que acontece com o Ash e com o Charizard no anime. Tudo bem que o Ash vence todas as insígnias de canto, o que nos jogos seria o bastante para o Pokémon passar a obedecê-lo, e isso não acontece com o seu Charizard. Mas isso pode ter rolado justamente porque o Ash não ganha exatamente em batalha algumas das suas insígnias, como por exemplo contra a Sabrina. O Haunter faz ela rir e ela decide dar a insígnia pro Ash. Esse tipo de ganhar insígnia não é algo que o fortalece como treinador e não ajuda a ganhar o respeito do Charizard. Então, apesar de muitas vezes o anime de Pokémon não ser fiel aos jogos, dessa vez foi fiel, porque pra mim, o Charizard do Ash não obedece, seguindo justamente a lógica dos games. E é isso, fantasmas! Se tiverem outras opiniões sobre esse assunto, eu adoraria vê-las aí nos comentários. E se tiverem outros temas interessantes que gostariam de me ver comentando, deixe a sua sugestão aí embaixo também nos comentários. Vamos chegando ao fim, então não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com todos os amigos. Simbora rumo a 600 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força sempre e até a próxima!